Boa noite. Boa noite. A gente vai ver sobre Avraham Avinu, o primeiro patriarca no seu povo judeu. Sim. Ah, tá gravando também. Vou gravar. Isso. Vou mostrar também. Tecnologia. Muito bom. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Tem um... Primeiro, qual foi a diferença de Avraham na humanidade? Não sei, acho que é uma boa pergunta para começar. O que Avraham ele inovou que não existia na humanidade até então? Palpites? Nunca ninguém tinha feito. Porque Avraham ele é o primeiro, ele é o patriarca. Porque dele começou o povo judeu. O que tem ele? Monoteísta. Primeiro monoteísta. Então essa é o que a minha professora na escola me explicou, que ele é o primeiro monoteísta. Tá certo? Ou tá errado? Não, a religião dele era monoteísmo, depois que... Antes o povo era idólatra e aí ele descobriu Deus, sim? Só que a gente viu na Torá, por exemplo, na aula passada sobre Noah, que existiam outras pessoas monoteístas antes de Abraham. Por exemplo, Noah, né? Então Noah ele era monoteísta ou não era? Ele era tzadik, a gente viu. Ele falou com Deus, tipo, óbvio que ele era monoteísta, né? Óbvio que ele era tzadik. Fala que tzadik era na sua geração, né? A gente viu isso lá passada. Ou seja, Noah era monoteísta. Aí a gente fala, não, calma aí, é porque Noah ele viveu muito antes, é o que a gente pensa, né? Noah viveu muito antes e Abraão viveu depois, ou seja, até depois de Noah todo mundo começou a fazer idolatria de novo, até que ele esqueceu de Deus. E aí chegou Abraão e foi o primeiro monoteísta. Certo ou errado? Errado. Ele foi o primeiro a propagar tipo, Deus no mundo. Foi o primeiro a propagar, melhor. Então a gente vai achar que não, que na verdade Noah e Abraão eles conviveram. Ou seja, quando o Abraão nasceu, Noah ainda estava vivo. Na verdade é legal que Noah ele morreu quando Abraão tinha Noah anos, ou seja, Noah é Nun Het, 58 anos. Então quando Abraão tinha 58 anos, Noah morreu. Se fizer as contas direitinho, que vai dizendo lá em Noah. E Noah teve tal filho com tantos dias, aí o filho teve com tantos anos, tal filho morreu. Aí se você fizer a conta direitinho, vai ver que Abraão nasceu. E quando Abraão tinha 58 anos, Noah morreu. Ou seja, Noah morreu monoteísta, então com certeza na geração de Abraão já tinha monoteísmo. E se falar, não, mas Noah não conta, Noah tinha, por exemplo, o filho Shem, né? Chama ele, se a gente fizer as contas, Shem morre depois de Avraham Avinu. E ele também era monoteísta. E Shem teve depois descendente chamado Ever, que Ever era monoteísta. A gente vê, por exemplo, que Yaakov estudou na Yeshiva de Shem e Ever. Ou seja, o neto de Avraham estudou com... Ou seja, existia uma Yeshiva de Torá, de Emuná, de fé, monoteísmo. E aí a gente pode dizer que... mas Avraham então talvez não conviveu com Noah, ele não tinha nada a ver com Noah. Não, a gente vê que Avraham é descendente direto de Noah, ou seja, o Noah é tipo tataravô da 10ª geração de Avraham, então ele era uma pessoa bem respeitável, porque ele era o primeiro ser humano, com certeza Avraham, e o mundo inteiro conhecia Noah, e não pode dizer que na época então de Avraham ninguém sabia que existia monoteísmo, não existia Deus, então essa não é a resposta certa, não é por isso. Porque senão Noah podia ser o primeiro patriarca, e Abraão talvez o segundo, ou Ever, ou quem que seja, por exemplo, tiveram outros, tá? Essa então é a ideia, então não é esse o motivo. Qual é o motivo que Abraão, é uma das respostas, que Abraão foi o primeiro é o que a gente viu um pouco lá passado, ele teve a proatividade, né, a iniciativa de propagar o judaísmo. A gente pode dizer de uma palavra do tamanho mais forte, o Avraham foi o primeiro a quebrar estátuas. Até então todo mundo era monoteísta, mas convivia com a idolatria. Ele faz idolatria, eu sou monoteísta. Avraham foi o primeiro que falou, não, calma, isso está errado, então quebrou lá. As estátuas eram da família dele e tal, né? Que ele também chegou na igreja do outro, sei lá, no templo do outro, só que não é isso, do dele, cara, do pai dele, da venda dele, né?
A gente vê pelo Midrash, que conta que o pai tinha uma loja de idolatria, não sei o que lá. Assim. E quando a gente vê o Midrash lá, que o pai tinha uma lojinha de idolatria, a gente pensa assim, tipo tá em, sei lá, no Rio de Janeiro, o centro da cidade, e aí tem uma lojinha de idolatria do pai que vende, assim que a gente imagina. Não sei em Belém como... Nossa, lá a idolatria é terrível. Tipo, não, mas assim, é uma das lojinhas, tem um monte. E não era isso, óbvio que não. Terra tinha a loja de idolatria, não existiam muitas. Tinha a loja do pai dele, que no mundo inteiro ia lá, não era só para comprar idolatria a loja. A loja era para você fazer idolatria. Então, bem, você podia comprar ou fazer. Então era tipo assim, o templo, que todo mundo talvez peregrinava para ir lá fazer idolatria na loja, né, do Tera, do pai de Abraham. Então era o centro, era um lugar muito famoso. O Tera, ele era muito próximo do rei da época onde eles viviam, que era Nimrod. Nimrod é o vilão, né, o arqui-inimigo de Abraão da história de Abraham. Nimrod, que fez o mundo todo se rebelar contra Deus. Nimrod, a gente pode dizer que o Nimrod foi o primeiro imperialista, militarista que existiu no mundo. Até então, todo mundo tá bom, tinha sempre disputa pelo poder do povo e tal, mas cada um tipo assim, eu quero dominar o meu povo, no máximo. E o Nimrod, ele chegou ao poder do povo dele e começou a falar assim, não, eu quero dominar os outros povos. E ele faz com que todos os povos, assim, de um certo grupo se juntem, lá onde é a Babilônia hoje em dia e tal. E eles fazem o primeiro grande projeto da humanidade, que é chamado Torre de Babel. Não, hoje em dia, tô dizendo onde era a Babilônia. Tipo, Afeganistão, Iraque, Afeganistão, por ali. E eles fazem a Torre de Babel, que é a história. Quem que dá a ideia de fazer a Torre de Babel, quem que é o rei que controla tudo, é o Nimrod. Sim? A gente vê que Abraham, ele estava na Torre de Nimrod também, nessa história Abraham existia já. Era mais velho ainda, tinha lá seus 70, 60 e poucos anos talvez. Tá? Então o Midrash fala que Abraham ele ajudou a construir no início, depois ele viu que estava errado. Mas é um outro assunto para entender o que era a Torre de Babel, outro assunto. Mas só para entender a época, e ele era o grande poderoso, o Nimrod e tal, que ele falava eu sou Deus, não sei o que lá. Também, ele servia ao Deus do fogo, né, o Nimrod e tal. E Abraham, ele foi lá rebelde e quebrou a estátua, e foi tipo, só na imprensa, sabe? Estátuas são quebradas pela primeira vez. Ele tinha quantos anos? Abraham, quando quebra as estátuas, não diz. Não diz quantos anos ele tinha, não. Mas imagina uma criancinha. Não era criancinha, não. Isso já foi depois que Noé morreu? Isso foi depois. Até Abraham chegar lá e quebrar, parece que... A gente viu as dessas coisas. Ele talvez tinha uns 70 anos já. A gente lembra, a gente fez essas coisas. Teve um avanço de Abraham. Abraham ele nasceu, ele foi se desenvolvendo pela idade. Quando Abraham ele aparece na nossa Torá, ele tem 75 anos. Então já é um baita pessoa experiente de vida. E o que é a primeira coisa que Deus fala para ele? Abraham, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele já é tipo escolhido. Mas quem é esse Abraham? A Torá não conta quem é esse Abraham. Ou seja, existe muita história até Abraham chegar... Até Deus falar com ele e falar, agora você vai começar um povo. Por exemplo, quando a Torá apresenta pra gente Noa, fala, não, Noa era um tzadik que consolou a humanidade toda e papapá, aí começa a história. Abraham não fala nada, fala, é Abraham, Deus falou, vai pra terra de Israel, já começa a história tipo do meio da vida dele. Teve muita história antes, tem discussão, quanto tempo, com quantos anos Abraham descobriu Deus? Tem algumas discussões. Tem Midrash que vai falar que com 3 anos Abraham descobriu Deus. Mas, por exemplo, vai ter quem fale que com 40 anos, tá? Acho que o Rambam, ele fala 40 ou 52 anos, tipo, ou seja, já era bem vivido, assim, vamos dizer, tá? E até depois descobrir Deus para quebrar a idolatria, não sei o que lá, e depois ser atacado na fogueira, não lembro agora as datas certinho, mas tá? Então não foi essa a ideia. Pode dizer então que essa iniciativa dele foi a primeira. Tá, não vou entrar muito profundo nessa parte, a gente vai prosseguir. Mas, na verdade, o fator principal de Abraham na humanidade também não é isso. O principal do Abraham na humanidade que ele trouxe para a humanidade também não é esse ponto.
essa tipo, sua atividade, luta a favor do monoteísmo. Não foi isso. E sim, Abraham, ele criou no mundo uma ideologia nova que não existia. Igual, por exemplo, antes de Marx não existia o comunismo, que agora existe, escreveu sobre o comunismo, agora existe o comunismo, se entrar se é bom, se é ruim, não sei o que lá. Só comparando com muitas... Ele é ávido, né? Abraham, ele inventou uma ideologia que não existia no mundo e a vida toda ele propagou essa ideologia para o mundo e essa ideologia pegou no mundo que até hoje ela está enraizada no mundo inteiro. A gente fala que Abraham ele é o pilar de Hesed, de bondade no mundo. Então, na verdade, o que Abraham inventou no mundo foi a bondade, praticar o bem, que até então não existia. Meio estranho. De onde eu estou tirando isso? Tem um passo pode se interpretar diferente, mas está escrito Deus Olam Hesed Bani, ou seja, que o mundo de Hesed, de bondade, será construído. Eu vou construir, ou seja, que a ideia de Deus para construir o mundo foi: eu quero que tenha bondade no mundo, por isso que eu estou construindo. Tem, por exemplo, o Ramchal escreve nos livros dele que o motivo que Deus criou o mundo foi para fazer bondade com alguém. Ou seja, e até Abraham não tinha bondade no mundo. E Abraham foi o primeiro a falar: não, tem que fazer bondade, esse é o lema da nossa vida, é o que tem que fazer, Hesed. Tá? E o Midrash fala o seguinte, que Abraham foi o primeiro a fazer Hesed. Até então, ninguém do mundo tinha feito Hesed. Ninguém. Que é meio estranho, for Hesed, né? Ninguém deu uma ajudinha aqui pro pobre, nunca, ninguém. Por exemplo, Noah nunca fez Hesed no mundo. E o Midrash fala: não, Abraham foi o primeiro, ele que inventou o Hesed. Tá? Então a aula de hoje é para entender como que Abraham foi o primeiro a fazer Hesed, bondade, o que é de fato a bondade, como ninguém antes de Abraham fez bondade e o que isso implica hoje em dia. Sim? É a ideia de hoje. Tá? Então, para isso a gente tem que entender, né? Tem muitas mitzvot na Torá. É óbvio que os motivos das mitzvot, as mitzvot estão além dos motivos, né? Tipo, não tem motivo. Deus mandou, tem que fazer. Mas tem algumas mitzvot que a gente consegue entender os motivos. Também não é pelas consequências: porque eu pratico tal mitzvah, para ser uma pessoa mais bondosa. Também não é o motivo da mitzvah. Você pratica aquela mitzvah pelaquela mitzvah. Consequência disso é que aquela mitzvah te faz, por exemplo, ser mais bondoso, mas não é esse o motivo. Né? Porque senão você não precisa falar aquela mitzvah, você faz uma bondade. Então também não é isso, mas a gente vê que tem algumas mitzvot que sim desenvolvem a bondade. Por exemplo, Arnasat Orchim, receber visitas em casa. É óbvio que isso é uma mitzvah, mas isso tem a ver com a bondade. Ajudar o próximo como a ti mesmo, enterrar mortos, por exemplo. Fala que essa é a mitzvah de verdade, porque o morto não vai poder fazer mais nada por você, ele já morreu. E você está fazendo uma bondade, ou seja, aquela bondade que você faz sem esperar nada, né? Porque não pode mais fazer nada. Enterrar mortos e... Mas eu acho que você, quando vai no enterro, é para consolar a família. Para consolar. Né? Não, tá falando de enterrar um morto. Não de consolar a família. A mitzvah de enterrar um morto é você ver um morto no meio do caminho, é que hoje em dia a gente está um pouco desenvolvido. Chegou no meio e vê um morto no meio do caminho. Você pega ele e enterra. É a mitzvah. Não, tem que botar, a pessoa vai lá e bota a terra. Então terra. Para fazer a mitzvah. Sim, você taca a terra para fazer mitzvah. Chama mitzvah. Essa é a mitzvah mais urgente que existe na Torá inteira. Ou seja, se você está fazendo qualquer coisa da vida e você vê um morto, a prioridade para tudo que você está fazendo na vida vai enterrar ele. O que ele vai fazer para você? Nada, não mitzvah. Para o bem do morto. Enterrar, que é muito importante enterrar a pessoa, né? E não outro tipo de... E por aí vai. Então tem, por exemplo, consolar a família, é uma mitzvah. Visitar doente no hospital, mitzvah. E a gente aprende, talvez, muitas dessas mitzvot da própria história de Abraham a vida. Que da onde a gente aprende que tem que enterrar morto. Que Abraham enterrou a esposa. Da onde a gente aprende que tem que consolar as pessoas enlutadas, que Deus veio consolar Abraham. Da onde a gente aprende que tem que receber visitas, que Abraham estava recebendo as visitas. Todas as mitzvot. Da onde a gente aprende que tem que visitar os doentes, que Deus veio visitar Abraham quando ele fez Brit Milá e estava doente. Então a origem de todas as mitzvot de bondade estão na história de Abraham também. Interessante. E como ele fez, e a gente aprende tudo de Abraham. Então a gente vê que ele vem trazer a bondade em todos os aspectos. Tá?
E qual é a mitzvah mais importante que tem? Tipo, a maior mitzvah de bondade que se pode fazer é a Torá, né? Você ensinar alguém a Torá, mitzvot, é a maior mitzvah que a Torá, tipo, é talvez a maior bondade que existe no mundo também, que é uma mitzvah. É isso, tá? Então tem mitzvot, por exemplo, de bondade que você pode fazer de forma material. Então alguém, a Nasat Kalá, a noiva tem que casar, você vai lá e dá o dinheiro para a noiva. Você faz com dinheiro, tal pessoa não tem que comer, você vai lá e dá para o pobre o dinheiro para comer. Isso é uma mitzvah que você faz com material. Tem mitzvot que você faz com o seu próprio, não material, com o seu próprio corpo, com o seu próprio tempo. Por exemplo, felicitar o noivo e a noiva, consolar o enlutado, visitar os doentes. Você vai lá, não é material. Você vai lá e você próprio faz essas coisas. E tem mitzvot de bondade que você pode fazer em âmbito intelectual. Que é, por exemplo, um amigo não está bem na matéria, você vai lá e ensina. Também isso está conectado a você estar lá, mas você está trazendo uma informação para o intelecto dele. E a coisa mais intelectual que tem, nobre, é a Torá. Então a pessoa não sabe ela tal, não está sabendo resolver o negócio da vida, você vai lá e fala, ó, o cabelo fala que é assim, esse é o caminho correto de se fazer. E pronto, a pessoa agora vai seguir o caminho correto. Então talvez é a maior mitzvah. Então, óbvio que associa as três juntas, às vezes, por exemplo, recebe que é o que Abraham, a gente aprende de Abraham, né? Que recebe os convidados, dá a melhor comida para eles. Aí nisso você, como tá, você está bem, quer dormir e tal. Né? E aí conversa, deixa a pessoa mais feliz e no final você vai lá e ensina a Torá para ele. É o que Abraham fazia. E aí você fala, tipo, aí você faz os três juntos. E a gente aprende isso de Abraham, né? Que Abraham, como que ele espalhou a Torá para as pessoas? Qual era a técnica dele? Porque está escrito que fala assim, em Abraham, está escrito no final da parasha, que ele está falando que ele fazia almas em Haran. Antes de ir para Israel, ele morava em Haran, que era mais ou menos onde hoje é o Iraque, se eu não me engano. Síria, Iraque. E falava, ele fazia almas em Haran. O que é fazer almas? Aí fala o Rashi, que ele ensinava os homens e a Sará ensinava as mulheres, Torá. Ou seja, ele aproximava as pessoas para o monoteísmo, então ele tinha uma legião de alunos. Lá em Haran, antes de Deus falar com ele já era mal conhecido, a cidade toda já era influenciada por todas as questões, coisas de Kiruv que ele fazia com a cidade toda, ele era bem famoso. E fala qual era a técnica dele. Ele chegava, vai ter aula, qual era a técnica dele. E aí contava que ele chamava as pessoas para a casa dele para comer bem. E aí tratava eles bem, não sei o que lá, papapá. Aí antes a pessoa falou assim, pô, é tão bom o seu serviço, né? É de graça. Não, esse é outro milagre, não vou entrar nisso não. Mas também tem isso, mas não vou entrar hoje nessa história não, vou entrar agora. Aí tratava super bem e a pessoa, pô, o que ele quer? Tipo, será que eu vou ter que pagar no final? Porque foi tão bom o serviço, ele ficou tipo de garçom, de empregado aqui, não é tipo que ele era tipo, sentava no sofá, come aí, que nada, ele ficava tipo, o que é? Corre, tá, não parava, parecia tipo que era um serviço muito bem feito, com comida. Aí ele ficava meio assim, chegava no final da refeição, né, e falava, então gente, foi tudo bom? Gostaram? Alguma coisa a reclamar? Eles falavam, não, nada. Ele falou, então agora está na hora de pagar. Ele falou, sabia. Mas vale a pena, tipo, eu estou disposto a pagar. Aí ele fala, tá, qual é o preço? Não, o preço é só agradecer. Tem que pagar agradecendo. Agradecendo, tá bom, obrigado. Ele falou, não. Tem que agradecer quem te deu, não a mim. Ele falou, não, você? Como assim? Você que me deu. Ele falou, não, Deus que deu, não fui eu. Falava, Deus? Que Deus? Você que deu? Ele falou, não, Deus, o que é Deus? Ele falou, você não sabe o que é Deus? Aí começava a explicar. E aí a pessoa virava monoteísta. Tipo, aí começava, que interessante, nunca ouvi falar, Até que a pessoa se levantava lá agradecida para Deus, fazia o Bricat Amazon, que é o agradecimento para Deus sobre a comida, que Abraham ensinava lá, e virava monoteísta. Então assim que Abraham, um por um, ia fazendo. Assim que fala o Midrash, não é que ele dava aula e depois dava aula para essas pessoas. A primeira coisa, a pessoa reconhecer e agradecer a Deus. E é assim que Abraham fazia. E como ele... E Sará a mesma coisa com as mulheres.
Como que ele tinha tanta confiança em Deus sem ninguém ter guiado ele? Não, tá, então. Aparentemente ele pode ter estudado com Noah. Tem algumas coisas, sim, mas Deus orientava ele também. Ah, é Não, já? eu queria saber de onde que veio todo o conhecimento dele, toda essa persuasão de conseguir passar para as pessoas de uma maneira boa. Não, então, o Rambam, ele escreve no Conta de Abraham, no início das Alahot de Avodazará, ele conta a história de Abraham e fala que ele, isso é interessante de Abraham também, que ele ensinava cada um de acordo com a cabeça de cada um. Ele não tinha um modelo único, que assim, ó, a Torá é isso. Cada um era uma Torá exclusiva que ele entendia a pessoa e passava a Torá da forma dele. O outro era da forma daquele, ou seja, ele conseguia também entender os outros e educava cada um da sua forma, e não que a Torá é única. Tem vários métodos e ele sabia o método para cada um. Mas de onde vem isso? Tem midrashim que vão contar mais ou menos, mas a princípio ele começou a questionar. O midrash básico é que quando ele tinha 3 anos, ele estava na caverna. Vamos começar a história do início? Mais fácil, a história de Abraham do início, tá? Eu não me preparei para a aula, então não lembro todos os detalhes, as histórias bem contadas, mas a princípio vocês vão ver que a história é muito parecida de Moshe Rabbeinu, na verdade. Mas toda a história do Torá sempre vai repetindo em outro plano, né? Que o do Moshe Rabbeinu é igual a história da saída do Egito, que é Geulah, sempre é igual. Mas Moshe Nimrod, ele reinava, tá? E um dia os astrólogos, eles começaram a ver na astrologia, isso tudo é midrash, não necessariamente aconteceu, foi isso, é só para entender o conceito, como que a história é essa. Começou a ver na astrologia lá, os astrólogos os feiticeiros do Nimrod, quando o rei Nimrod, quando sarinho. Se pegar a música, todas as histórias, você vai ver a história direitinho de Abraham, ponto por ponto. Passava, aí falava, um dia vai nascer Abraham Avinu. Mas a ideia é você falar, eles viram a história e falaram assim, ó, um dia vai nascer uma pessoa que vai acabar com todo o seu império. Igualzinho a história de Paró, igualzinho a história. Ele falava, não sei o que lá, tá. E o Tera, o pai de Abraham, ele era seguidor de Nimrod, assíduo. E aparentemente ele era ministro de Nimrod, ele era uma pessoa bem, talvez ministro de guerra. E talvez o ministro de guerra era o ministro mais importante de Nimrod. Mas a princípio teve um dia que eles viram 4 estrelas, tipo cometas, estrelas explodindo, não lembro direito, explodindo em 4 direções e falaram, hoje nasceu o que vai te destruir. Igualzinho Moshe também. E ele ficou apavorado, e aí ele foi ver. E falaram, é o filho de Tera. Não lembro, não foi assim. Aí foram para Tera, perguntaram para ele, olha, você teve um filho hoje? Ele falou, não tive um filho não. Aí tenta convencer, não, me conta, se você, eu não lembro direito, mas ele dá 2 propostas, ele nega, fala, se você me contar, eu te dou todo o dinheiro. Ele falou, não, ali dá uma metáfora lá, que, sabe com o que isso parece? Acho que a metáfora é essa, igual um cavalo que você oferece para ele muita comida, mas com preço que você corte a cabeça dele, então para que muita comida, eu não vou dizer que eu tive filho, vai matar meu filho, não sei o que lá. Mas a ideia é que no dia do nascimento, então as pessoas já estavam meio tipo, quando vai nascer o filho de Tera? Então a esposa, qual era o nome da esposa de Tera? É a mãe de Abraham. Ai. Liliana. Não. Amtalia. Era o nome da esposa, da mãe de não. Abraham. Ben Karnevó. Amtalia ou Amtalaya Bat Karnevó. É o nome da mãe de Abraham. E então ela se esconde, ela foge e vai para o meio de uma caverna para ter Abraham, para ninguém descobrir, muito parecido com Yocheved, da mãe de Moshe Rabbeinu. E ela dá o filho e sabe que o império todo está procurando esse filho. E aí ela fica olhando e fala, desculpa meu filho, mas não tem o que fazer, e ela foge, ela sai da caverna e deixa o filho na caverna. Muito parecido com o Yocheved, que deixa o Moshe no meio do Nilo. Mas no Nilo alguém ia cuidar, sabia? Óbvio que não. A pessoa bota no meio do rio para quê? Vai ser afogado no rio. Óbvio que ela botou não tinha o que fazer, iam matar ela. Então, pelo menos, sozinha pra caverna? ela botou, a princípio sim, ela botou no rio para o menino sobreviver o máximo possível, mas ela ia continuar no rio, é um rio grande. Ela sabia que Não, óbvio que não. Ninguém vai pegar no rio, beber, não.
Todo bebê que estava no rio, ela sabia que era judeu que tinha que morrer, ninguém pegava, acho que não matava os judeus. Tinha um decreto, todo filho tem que morrer no rio. Tinha um bebê no rio, vou salvar? Não, no princípio não, eles deduravam, vamos matar. Foi um milagre, a filha do Paró ter misericórdia e salvar, foi tipo um milagre gigante. Mas não era a Kavaná dela. A Kavaná boa foi a intenção boa foi da filha de Yocheved, que ficou acompanhando o menino até ver que alguém salvou. Que ela sabia que ele ia sobreviver. Miriam. Que a Miriam sabia que ele ia sobreviver. Por quê? Porque ela teve a profecia que ele quer salvar o povo judeu. E a filha do Paró, quando pegou Moshe... E a Miriam estava lá atrás do arbusto vendo, pegou, pronto. Mas a filha do Paró sabia que ele era judeu. Sabia. Pensei aparentemente assim. Sempre, mas era Pelo uma manto, história de um... pelo manto que ele estava embrulhado. Pelo manto? Uma mantazinha. Essa parte eu não sei. Mas não é a história de Moshe hoje. Tá. Deixou na caverna, é a mesma coisa. E aí? Então fala que vieram os anjos, acho que foi Malar Gabriel, o anjo Gabriel, e começou a amamentar o Avraham. Com o dedinho dele saía mel de um dedo, de outro saía, não lembro agora, era com mel e com mais não lembro direito a história, mas o Gabriel começou a amamentar o Avraham. Até que Avraham, ele tipo cresceu e acho que com 3 dias, assim, ele cresceu, já era tipo mais velho, porque ele foi amamentado por um anjo e já saiu andando da caverna. Mas ele viveu... Interessante que é igual a Moshe, né? Porque, olha que interessante, porque Moshe ele foi amamentar e ele não aceitava o leite de ninguém, até que chamou a própria mãe e amamentou. E por quê? Porque falou assim, a boca que vai trazer a Torá para o mundo vai ser alimentado de um leite que não é de uma judia. Sim. Então por isso que a mãe própria alimentou. Agora, Avraham é a mesma coisa. Só que qual a diferença de Avraham? Porque não existe nenhuma judia no mundo. Então como ele ia ser alimentado, então o anjo alimentou ele. Ou seja, ele nunca comeu nada parecido com taref, tipo. Por isso que ele foi alimentado por um anjo. Interessante. Isso tudo é Midrash, não necessariamente foi essa história, tá? Não tem nada na Torá indicando nada disso. Não é que tipo, a história foi assim. Não, é só para entender a moral que ele quer passar. E ele começou, então é isso, com 3 anos de idade, ele começou a olhar, ele olhava lá a lua, acho que esse Midrash deu 3 anos e estava na caverna. Ele olhava a lua, aí falava... Até os 3 anos ele ficou na caverna. Não, então tem um Midrash que fala que ele já saiu andando e tem outros Midrashim que falam que ele estava lá por 3 anos. Ele cresceu afastado da família dele. Afastado, a princípio, sim. Conta o Midrash, que depois ele cresceu e foi para a família, tô aqui. Não dá para entender direito, mas também não estou preparado todos os detalhes. Mas a ideia é que ele olhava a lua e falava assim, a lua lá brilha, ilumina o mundo inteiro, então quer dizer que a lua é Deus, porque tem que ter alguma coisa que criou a gente. Aí virava de dia, viu que a lua morria e vinha o sol. Falava, não, então o sol ganha da lua. Porque a lua sumiu e veio o sol ganha da lua. Aí passou outro dia e o sol se pôs e veio a lua. Ele falou, então o sol não ganha da lua, nem a lua ganha do sol, então quer dizer que nem o sol é a lua. O que é? Deus. Isso é uma idade com 3 anos. Pô, mas aí já chegou em Deus? Não, teve todo o processo. Então é a nuvem, então é o céu, papapá, mas esse não pode. Deus, tá? Resumindo. Tem idade que fala que foi com 40 anos ou 52 anos isso. Ou seja, que talvez ele sempre ficou pensando, não é a lua, não é o sol. Tá? Na Guemará fala que Avraham tem, por exemplo, a Guemará que a gente tem de idolatria, hoje tem 5 capítulos. Mishnayot, tem 5 capítulos. E na Guemará de Avodazará de idolatria fala que Avraham ele escreveu um tratado de idolatria de 400 capítulos. E falava assim, um capítulo nosso não se compara com um capítulo que é de Avraham. E ele escreveu 400 e a gente só tem 5. Ou seja, para entender até onde foi o pensamento dele a respeito de idolatria, até onde ele entendia. Ele estudou cada idolatria do mundo, cada coisa. Por muitos anos, escritos, livros, por exemplo, tem um livro até hoje, o livro da Yetzirah, Sefer Yetzirah, Avraham que escreveu, o livro da criação, que é o mais cabalístico que existe hoje em dia, o livro, Avraham que escreveu. Então, isso provavelmente antes de Deus falar com ele. Né? Ele sabia tudo de astrologia, então ele foi vendo o mundo inteiro até que ele chegou a Deus. Essa ideia. Então ele trabalhou na vida dele e chegou à conclusão que Deus existe sempre, entendeu?
Mas o Rambam ele deixa entender que mesmo assim não foi o suficiente. Até que Deus apareceu para ele. E quando Deus apareceu para ele, ele falou, então Deus realmente existe. Para tirar a ideia que a gente pode com o nosso próprio intelecto chegar a Deus. Que é a princípio muitas pessoas dizem, pela própria razão você chega a Deus. Pode até chegar, mas não chega de verdade pelo próprio intelecto. A única forma de chegar a Deus é através da revelação divina. Por isso que Deus foi obrigado a aparecer para dar a Torá. Ou seja, só com a revelação divina você realmente pode acreditar em Deus. Porque se ele não aparecer, como você pode... Quem disse que você está certo? A diferença de religião para deísmo. Né? Deísmo é tipo a ciência que Deus existe pela lógica. São deístas. Se Deus nunca tivesse aparecido, esse não é um deísta e não um monoteísta no sentido religioso, que tem uma revelação divina daqui. Então aí quando Deus apareceu, mas ele já estava convicto, mas aí Deus apareceu e falou, então existe. Aí ele começou a propagar. Essa é a ideia, mais ou menos. Mas aí, como é antes disso, né? Ele quebrou as estátuas. E aí o pai falou assim, o que aconteceu? Que o pai falou, eu tenho que sair, né? Eu tenho que passear, não sei o que, a gente está saindo totalmente do shiur, né? A gente tem que passear, não sei, eu tenho que fazer tal coisa, então fica aqui cuidando da lojinha. Aí beleza. Aí veio lá uma senhora já idosa, falou, tenho que servir aqui essa farinha para uma estátua. Aí falava, que estátua? Estátua não se serve não. Não come. Não come. Óbvio que sim. Tá vendo comer? Óbvio que não sabe. Mas no final o que ele fez? Ele quebrou todas as estátuas e a maior ele deixou lá com a... Machado. Tinha um machado com uma farinha, com a farinha da mulher. Aí o pai chegou e viu tudo quebrado. E só lá do maior. Aí falou, o que aconteceu, filho? Quebrou elas? Ele falou, não. Uma mulher veio aqui oferecer a farinha. E as estátuas começaram a brigar. Quem que ia comer? E aí a mais forte ganhou de todas e destruiu todas e ficou com a farinha. Não é isso que vocês acreditam? Que todas, cada uma tem uma personalidade, elas brigam, os deuses, tem vários deuses, e eles brigam em si, são essas estátuas? Aí o Tiara fez aquela cara, conta outra, essa história. Porque quer pegar, eu sou bobo. Estátua não se mexe. Aí falou, escuta, que seus ouvidos escutem o que sai da sua boca. Se você entende que estátua não vive, então por que você serve para ela? Essa é a ideia. O boato foi rolando, tem gente que o próprio pai foi lá para Nimrod e falou, meu filho aqui está rebelde. Sabe aquele filho? É aquele lá, é verdade, eu tive um filho. Assim, chegou na frente de Nimrod. Nimrod chegou lá, ficou com uma galera e falou, Abraham. Isso antes de Abraham ser conhecido, de ter uma legião de pessoas, no início, né? Mas ele revelou que Abraham nasceu naquele dia? Eu não sei, mas a princípio deu para entender, né? Meu filho, existe um filho aqui que está se rebelando e está famoso, o pessoal está conhecendo. Aí tem quem fala que antes desse negócio do fogo, ele ficou preso por 10 anos, Abraham. Depois soltou e falou, e aí? Mas Abraham, ele vai entender que teve muita história da vida dele, antes da história que a gente conhece, que já é difícil a história dele. Mas ele era preso? Ele estava preso? Eu falo, já deixou na cadeia. Aí quando saiu, tem quem diga, não Mas importa. ele foi preso porque ele fez no calabouço. destruir destruiu, ficou 10 anos preso. Não na prisão de hoje em dia. Na prisão de antigamente, na prisão do rei. Tinha um calabouço, o que é? Um buraco na terra. Você fica na terra num buraco. Mas foi por ele ter feito isso, destruir as estátuas. Sim. Igual o Yosef. Você acha que a prisão do Yosef era como? Tinha uma hidromassagem. Imagina a prisão de 5.000, 4.000 anos atrás. Mas era na terra. Agora imagina a prisão real do rei, dos inimigos do rei de 4.000 anos atrás. Era um buraco na terra, provavelmente. Um buraco na terra. Só ficava lá, tampado. Ou às vezes nem tapado, é tipo um poço, um buraco. Como você conversa com outro Não, cara? então, aparentemente a dele era um pouco maior, mas não devia ser as condições boas. Só que Yosef ele se dá bem na prisão, ele vira o guarda, o governante da prisão. Então Maior de Yosef. Maior. É igual de filme. Sim, mas eram condições bem precárias. É igual aquela de filme assim, escurinho. Igual aqui o seu filme é do ano 1500, é de 500 anos atrás, o seu filme. É da época medieval. A prisão que você pensa é da época medieval.
Que veio 4.000 anos da prisão que a gente está falando. Ah, É isso. Só que é tipo agora, que há uns anos atrás foi agora, falando de 4.000 anos atrás. é verdade. Mas Abraão sai e fala, e aí, Abraão, é o seguinte, ou você se ajoelha para mim, ou, Estamos sentados. e eu te libero, ou então você vai morrer, vamos ver se o seu Deus te salva. Aí ele fala, não me ajoelho para você. Não, acho que não é isso não, ele fala assim, não foi esse jogo, assim, Abraão se ajoelha, não lembro agora todo, mas é tipo assim, se ajoelha para o meu Deus. Ele fala, qual é o seu Deus? Meu Deus do fogo. Ele falou, não, porque eu vou ajoelhar para o fogo se a água apaga o fogo. Ele falou, então se ajoelha para o Deus da água. Ele falou, não, porque a água, se o vapor faz ela evaporar. Então para o vapor. Não, mas como se a nuvem carrega? Então para a nuvem. Não, mas como se a chuva não se carrega? Então para a chuva. Não se dá, então para aquele. Até que ele foi todo, ele falou, então se ajoelha para mim que eu criei tudo e pronto. Se ajoelha para mim e acabou. Ele vai tipo refutando o argumento. E isso está todo mundo vendo, né? Que tipo, vamos ver se Abraão aí, se ele vai... Porque é das duas uma. Ou ele vai se ajoelhar no final das contas, ou ele vai morrer. Então ele chamou todo mundo, as pessoas mais importantes, estava todo mundo vendo Abraão. E aí não era uma fogueira, né? Igual a Inquisição, era uma caldeira. Caldeira é um lugar de cal, tipo uma fornalha, que ele deixou aquecendo por acho que 7 dias. Ou seja, era uma temperatura muito, muito, muito maior que uma fogueira, entendeu? Que caldeira você deixa uma temperatura muito maior do que é possível com o fogo. Então é um lugar muito quente, que fala que as pessoas que foram trazer o Abraão para a fogueira já se derretiam as roupas dele de chegar próximo. Então eles tiveram que fazer um mecanismo que... Eu acho, Pra ele entrar. tipo uma carroça que foi jogando ele até que ele chegava no meio da caldeira. Tipo, um negócio bizarro. Ficaram esquentando por dias e dias. E aí ele vai para a caldeira e aí ele sobrevive na caldeira, né? Ele sobrevive, acho que estava amarrado, as cordas derretem, mas a roupa e ele fica tranquilo. Tem várias histórias aí. Deus vai lá, salva Abraão, e Abraão então ele sai da caldeira e sobrevive na frente de todo mundo. E o Rambam escreve isso, no dia que Abraão saiu dessa caldeira, dezenas de milhares de pessoas acreditaram no Deus de Abraão e seguiram Abraão no caminho da vida dele. Então quando Abraão ele sai de Ur-Kasdei e vai em direção à terra de Israel, mas na verdade ele para na cidade de Harã, ele chega com dezenas de milhares de pessoas junto com ele. E o Nimrod não quis mais matar ele. Ele tentou. É tipo assim, o cara deu um tiro, fuzilou lá no paredão e o cara continuou vivo. Falou, não dá pra matar, que eu posso fazer? Eu não consigo matar. E a família do Abraão foi com ele? Foi com ele. Foi? O pai, a esposa, Lot, foram com ele. Tá. Então não tem como matar. Eu não sei se eu continuo esse caminho ou se eu volto para o que eu queria falar. Vamos continuar por esse caminho então. E aí então Abraão chega, 75 anos, Deus fala, vai para a terra que eu vou te mostrar. Terra escolhida, Abraão vai, lá vai ser um povo grande, como essa história que está na Torá, tá? Essa história. Conta o Midrash que Abraão, ele já tinha ido por cada país e país, né? Abraão, tipo assim, ele era uma pessoa que entendia das coisas. E Abraão já tinha ido de terra em terra, país em país, para pensar qual é o melhor país que eu tenho que viver. E nesse país difundir para o mundo inteiro a minha ideologia. E ele já tinha ido para a terra de Israel e gostava. Fala que como ele viu, né? As pessoas trabalhando, que dependia da chuva, diferente do Egito, diferente lá da Babilônia que tinham 2 rios também, Tigres e Eufrates, não sei o que lá, os rios. Ele achou Israel interessante, ele ficou, cara, tipo Israel. E aí quando Deus falou, vai pra terra que eu vou te mostrar. Aí no final era Israel, falou, caraca, Deus me deu Israel, tipo, nunca imaginei. Mas é a ideia aqui. E aí começa a historinha toda de Abraão, tá? Só pra concluir essa parte. Nimrod ele se deu por vencido? Não deu por vencido. Nimrod não se deu por vencido. O que Nimrod ele arquitetou então para fazer? Mandou um exército atrás de Abraão. Não fazia sentido você mandar alguém matar Abraão, que ele já
O Abraham já estava lá com ele, eles já mataram da forma que mais mata na história, e ele não morreu, não tem agora esperança de matar. Talvez. Não tem mais esperança de matar o Abraham, que como a gente vai matar? A melhor chance já teve, não conseguiu. Não tem como matar esse cara é tipo um deus, sei lá. Então não tinha muito o que fazer, essa é a história. E a gente vê na paraxá dessa semana que teve uma guerra mundial, né? Quando Abraham estava lá na terra de Israel, teve a guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Já ouviram falar nessa guerra? A guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Que eram 4 reis muito poderosos, não de cidades próximas, tipo de regiões, que fizeram uma guerra contra 5 reis poderosos na terra de Israel, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, mais 3 reis, 4 reis contra 5 reis. Tem uma história, aí tem uma guerra, aí eles vão conquistando tem toda uma história de guerra aí, que demorou 14 anos, aí subjugou tal povo, eles pagavam um tributo, depois eles falaram, vamos se revoltar e não pagar mais. Aí começou uma guerra, 4 reis contra 5 reis, até que os 4 reis vieram lá também da parte da Babilônia, chegaram na terra de Israel, ganharam desses 5 reis, acabaram com todos eles, pegaram todas as cidades deles, todas as pessoas que moravam na região desses 5 reis, eles capturaram como escravos e todo o dinheiro pegou tudo. Esses 4 reis, ganharam dos 5 reis, para ver como eles eram fortes, esses 4 reis, tá? E Abraão está lá na terra de Israel, longe, sem saber de nada. E o que acontece? O sobrinho de Abraão, que era Lot, tinha se separado de Abraão, que eles brigaram. Abraão falou, vai para onde você quiser. E Lot ele escolhe ir para Sodoma. E dos territórios que teve a guerra era Sodoma. E Sodoma perdeu a guerra e Lot ele foi capturado como escravo desses 4 reis que ganharam. Por acaso. Né? E aí um sobrevivente da guerra vai contar para Abraão, ó, seu sobrinho foi capturado. Quem é sobrevivente? Agora que a gente falou de Noé, é o Og que sobreviveu do dilúvio, agora sobreviveu dessa guerra de novo, o único gigante que sobreviveu, o Og. São Midrash também que diz que era o Og. E Og conta para Abraão, e Abraão me fala, não, vamos para a guerra. Foi o sobrinho? Para capturar pegar meu sobrinho de volta, vamos para a guerra, vamos comprar essa guerra. E aí Abraão ele entrou na guerra, ganha a guerra dos 4 reis que ganharam dos 5, sozinho, ele ganha a guerra. E captura e pega Lot de volta. Não só pega Lot de volta, como todas as pessoas, como todos os dinheiros, como todas as terras. Sim, ele vira o rei do mundo, tipo, o rei de tudo, ele ganha. E na mesma noite ele chega lá, os caras falam, não, você acha que eu fiz isso para ganhar dinheiro? Que nada, não quero nada disso não. Pega tudo de volta, pega as pessoas, para dos povos que eles eram, não quero nada. Eu não vou entrar muita coisa aqui, não vou entrar em todos os detalhes, mas aí Abraão captura então de novo Lot, entendeu? Essa é a ideia. Só que isso de capturar Lot é a parte interessante. Que é, por exemplo, por acaso Lot estava lá, por acaso foi capturado, por acaso falaram para o Abraão, por acaso ele entrou na guerra, por acaso ele ganhou. Tudo por acaso, né? Mas não tem por acaso, né? Mas a ideia aqui é porque Og ele vai contar para Abraão porque ele era bonzinho. Não, porque ele estava de olho na esposa de Abraão, Sarai, que era muito bonita. Ele falava, vou falar isso para Abraão. Abraão, como eu conheço ele, vai querer ir para a guerra. Ele vai morrer na guerra e eu caso com Sarai. A ideia dele, ele contou para Abraão. Og, ia casar com Sarai. Tem Midrash que fala que Og contou para Sarai que Abraão matou o filho. E aí ela morreu. Mas E a ideia aqui é que o Midrash conta que qual dia que era a guerra aconteceu em qual dia em Pêssar. Que conta que eles estavam comendo matzá, quando logo chega eles estavam comendo matzá, era Pêssar, tá bom? Não tinha Pêssar ainda, não vou entrar nisso ainda, que o Pêssar seria a saída do Egito, mas era Pêssar. Estavam comemorando o Pêssar. Só que era a véspera de Pêssar, quando logo chega, quase chegando, anoitecendo. Já um pouco antes de chegar, chega logo, ó, teve aqui a guerra, Lot foi capturado. E aí Abraão, ele junta os alunos dele, tinham 318 alunos, falou, ó, vamos para a guerra ou não? E 318 contra 4 reinos que ganhou de 5, né? Tipo, totalmente.
E aí os alunos falam, pensa, é Yom Tov, vai descumprir para capturar o Ló, vai entrar numa guerra em Pessa, tipo em Yom Tov, não pode, né? Guerrear em Yom Tov. A não ser que a guerra já estourou, mas se é uma guerra Milchemet Mitzvah, mas por causa de Lot, tipo, espera amanhã, sei lá, espera um dia, deixa acabar Pessa. Vamos fazer o cedro de Pessa. Vocês estavam fazendo matzah, né? Um pouco antes, fazendo a mitzvah de fazer a matzah, vamos fazer a matzah. Vamos fazer as mitzvot, vamos fazer o cedro, vamos comer e tal, depois a gente vê a guerra. Falou, não, tem que ir agora. Mesmo que a Pessa, a gente tem que ir para a guerra. Abraham falou. Aí o pessoal ficou assim, não. No final, Abraham foi. Mas o interessante é que os alunos não foram, no final das contas. E só foi Abraham e o maior aluno dele, Eliezer, né? Os dois foram sozinhos para a guerra, dois. Isso pelo Midrash, tá? Não pelo Pshat, mas pelo Midrash. E os dois ganharam a guerra toda. Como o Midrash conta, que estacavam areia, viravam flecha e matavam todo mundo. Mas aí, então, eles ganharam a guerra. E a pergunta é por que Abraham insistiu em ir para a guerra? O que tem? Então, a ideia é que eles começaram a discutir a Lahá com os alunos. Os alunos falaram, Abraham, você não me ensinou? Que a gente sabe o quê? Que Pikuach Nefesh, se tem perigo de vida, você pode descumprir o Pessa. Porque é perigo de vida, ele vai morrer. Então a gente descumpre Pessa e vai para a guerra. Então, a princípio, Abraham estava certo. Sim? Só que qual é o problema? Ele falou, não, tem um porém, que é uma outra discussão. É o seguinte, vamos supor que você está em perigo de vida. Você pode descumprir qualquer mitzvah para se salvar, certo? Certo. Isso se tem chance de você se salvar. Agora, se não existe chance de se salvar, será que pode descumprir as mitzvot? Aí você entra numa coisa mais terna. Por exemplo,